Olá, hoje eu vim falar sobre idade. Muita gente acha que só porque passou dos 30, chegou nos 40 ou até mesmo ultrapassou um pouquinho a margem dos 50 anos, acha que não pode fazer um curso, especialmente de biomedicina, porque faz muito tempo que pode estudar ou porque simplesmente se julga velho para essa profissão. Mas ao contrário da maioria que entra na faculdade com 16, 17, 18 anos, você que tem um pouco mais que isso, tem a mesma capacidade de aprender, afinal todos nós aprendemos da mesma forma. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre você ter um pouco mais de 30 anos ou até 50, por exemplo, e ter medo de cursar biomedicina por preconceito, mas é um preconceito próprio. Vem comigo, veste seu jaleco e vamos começar mais um vídeo deste canal. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Marcelo Oliveira, este é o meu canal, um canal que a gente fala sobre microbiologia, bacteriologia, biomedicina e o que vocês quiserem, porque quem manda aqui afinal são vocês que dão ideia dos conteúdos. Então se você já tem um conteúdo em mente, deixa aqui embaixo nos comentários que se ele for bastante curtido, a gente vai falar sobre isso, beleza? Eu sei que na semana passada não teve vídeo aqui no canal, mas eu não perdi a frequência, simplesmente não tive realmente tempo. Mas hoje eu vou falar sobre um tema que é muito perguntado aqui no canal, inclusive eu já até respondi em vários outros vídeos, que é o fato de você ter um pouco mais de idade, mas tem medo de começar um curso como esse, porque você sempre faz esse cálculo. São 4 anos de curso, mais um ano de especialização ou 2, e eu gostaria de atuar nessa área, então são 3. Então, aí as coisas complicam, porque você faz somas demais, mas não consegue compreender que você ainda tem muito a aprender. E esta é a verdade. Porque independente da sua idade, você pode mudar de área, você pode interagir com outras profissões ou simplesmente aderir a um novo mercado, por que não? Muita gente é da área de enfermagem, da área de fisioterapia, tem anos de formação e desejam fazer biomedicina porque veem que a estética é um alvo promissor ou veem que a biomedicina é uma área interessante porque sempre quiseram ter um laboratório e veem que o biomédico pode abrir o seu próprio laboratório, então fazem por esse motivo, mas independente de qual que seja o seu motivo, você pode fazer biomedicina com qualquer idade. É claro que existem algumas limitações, mas essas limitações não são relacionadas à sua idade, e sim ao você aprender. Será que você tem tempo? Porque geralmente pessoas com um pouco mais de idade têm filhos, têm uma casa para cuidar, têm uma empresa, um trabalho, outras coisas do seu dia que uma pessoa, por exemplo, de 16, 17 anos ainda não tem. Então será que você vai ter tempo para estudar? Porque se não for para estudar, realmente esse é uma limitação. Então não faça biomedicina se você não tem tempo para estudar, que a gente precisa estudar muito. Se você não tem tempo para se dedicar, por exemplo, esse é mais um limitador. Então, não faça, porque se você não consegue se dedicar, você não vai conseguir se formar bem em biomedicina. E na maioria das vezes, todos esses problemas que são do nosso dia a dia, que na verdade não são problemas, são rotinas diferentes da de estudante, por exemplo. Isso sim é que pode atrapalhar, mas não vai se você souber administrar bem o seu tempo de estudo. Mas além de saber administrar bem o seu tempo de estudo, você precisa compreender que você precisará aprender a estudar novamente. Porque fazer um curso de saúde, por exemplo, não é simplesmente pegar um livro, abrir e começar a ler. Você precisa compreender contextos, você precisa revisar conteúdos antigos, conteúdos de química, de biologia, inclusive de matemática. Você precisa compreender, por exemplo, aspectos básicos sobre a biologia humana de modo geral. Então você precisa entender que estudar não é apenas leitura, mas a prática do exercício profissional, mas a prática do contexto do estudo, a leitura, a visualização de vídeos, a leitura de e-books. Eu vou colocar a mão no ouvido porque eu escuto muito audiobook, né? Mas a leitura ou a escuta de outros livros, mas você precisa compreender que este é o momento crucial da sua formação nessa nova etapa da sua vida, que é ter mais idade do que a maioria das pessoas que fazem biomedicina. Essa é a única diferença entre você e as pessoas que estão fazendo biomedicina, que são mais novas, por exemplo. Mas você tem uma super vantagem, que se me permite um palavrão, uma puta de uma vantagem, que é ser uma pessoa experiente. Você é uma pessoa que tem experiência de vida, você já não se ilude muito facilmente, você já não se perde em outros focos. Muitas vezes você já tem um foco, já tem um caminho para seguir. Você não vai se perder, por exemplo, com as malícias das instituições. Você já é mais direto ao ponto, você já é mais focado no seu objetivo, e isso faz de você uma pessoa com uma vantagem muito grande, na verdade. E aí você só vai precisar se adaptar
adaptar às novas rotinas, que é estudar online, fazer atividades online, ter uma vida mais online. Porque nesse momento de pandemia, a gente está estudando dessa forma, online. Mas você precisa compreender que nem sempre vai ser assim. Mas as facilidades que os modos online, que o modo remoto, os modos híbridos, esse monte de nome que todo mundo dá para esse tipo de ensino, que na verdade muita gente confunde, que é diferente, eu sei. Se você não sabe sobre isso, tem um vídeo aqui em cima, ó, sobre biomedicina à distância. Vai assistir esse vídeo que vai facilitar muito para você. Mas voltando ao nosso assunto. Essas atividades online que a gente faz, a utilização de Google Agenda, a utilização de plataformas online para gerar planilhas, formulários, essas coisas todas, base de dados para busca de artigos, tudo isso vai permanecer e vai aumentar o uso cada vez mais. Então compreenda essas questões online e se você não tem facilidade com o computador, por exemplo, ou até mesmo com o smartphone, pegar um celular, abrir uma aula e assistir, se você não tem, crie isso, porque é capaz, tá? É totalmente capaz. Você pode ter o hábito de ouvir livros, de facilitar a vida. Ah, mas é preguiçoso ouvir livro. Não, não é preguiçoso, não. É que eu não tenho tempo de parar para ler aquele livro. Então alguém lê ele para mim, sabe? E eu vou investir em uma outra coisa que também é muito importante. Então ao invés de estar escutando música enquanto estuda, você pode ouvir um livro, você pode ouvir o livro que você está lendo, você pode ouvir um procedimento, enfim. Facilite a sua vida por meio da tecnologia. Então essas são as minhas considerações, as minhas dicas para você que tem medo de estudar, porque você é um pouco mais velho que a maioria das pessoas. Não tenha esse medo, isso não pode na verdade ser um problema, não pode ser um limitador para você, não deixe isso te atrapalhar. E se você quiser conhecer mais sobre a rotina de um profissional que é biomédico, que tem experiência com isso, eu já tive, por exemplo, durante a minha faculdade, várias pessoas que eram mais velhas do que eu entrei na faculdade com 16, 17, então assim, tinha pessoas que tinham 60 anos na minha sala e que hoje, até hoje, elas trabalham, que elas vivem, porque elas criaram empresa e vivem disso, e é ótimo. Tinha pessoas que já tinham 40, já tinham 30 e poucos, na época quando eu tinha 18, por exemplo, 17, e tudo bem, tá todo mundo vivendo do que escolheu, que é a biomedicina, e isso é ótimo. E hoje, por exemplo, nas minhas turmas, como eu sou professor do curso de biomedicina, tem várias pessoas que têm 30, que têm 40, que têm 50, que já são formadas em 2, 3 faculdades, às vezes algumas não servem, né? Porque elas não aprenderam muito, ou então confundem a formação numa outra área com a formação de biomédico, mas tudo bem também, a gente tá aqui para ensinar de fato que é biomedicina. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais da minha rotina como profissional biomédico, como microbiologista, é só me seguir no Instagram, que é esse aqui, ó. Eu tô por lá todos os dias falando sobre a minha profissão, que é de microbiologista. Não necessariamente eu falo sobre biomedicina o tempo todo, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.